Mesmo que você não jogue videogame, você conhece Mario, Peach, Bowser e companhia. Eu pessoalmente sou mega fã da série. Eu coleciono jogos e joguei a maioria da franquia. Até aquele jogo de DS da Peach em que um dos poderes dela era literalmente chorar. Enfim, quando o filme saiu, eu corri para assistir. Enquanto fã da franquia, a experiência foi espetacular. Mas enquanto roteirista, eu vou falar que a experiência não foi das melhores. Principalmente por um erro da estrutura narrativa do filme que gera uma confusão para o espectador, resultando num enredo nada memorável e uma jornada que pouco impacta quem assiste. Neste vídeo, vamos conversar sobre a narrativa desse longa-metragem, fazendo um raio-x da sua estrutura e seus personagens. Meu nome é Bea Góes, sou roteirista, professora de roteiro e hoje eu vou te falar onde o roteiro de Super Mario Bros. O filme errou. Eu começo falando que eu não fui a única decepcionada com o filme. Os dois grandes problemas narrativos desse longa-metragem estão no protagonismo e nas tramas principais. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai definir o que é protagonismo e o que são trama principal e subtrama. Na segunda parte do vídeo, vamos analisar a estrutura narrativa. E, por fim, as conclusões a partir da análise. Então vamos começar do começo. O que é um protagonista em narrativa de ficção? Esse é um dos primeiros conceitos que nós aprendemos quando estudamos narrativa. E claro, existem diversas definições a depender do modo narrativo que você escolher para contar a sua história. Tem um vídeo sobre modos narrativos aqui no canal, caso você queira aprender mais. Entretanto, eu já adianto para vocês que o modo narrativo utilizado não só neste filme, mas em 90% dos filmes comerciais e de grande alcance, é o modo clássico, que é aquele que está relacionado com a jornada do herói, o arquiplot, o círculo do Dan Harmon, enfim. Se você quiser que eu faça um vídeo relacionando as diferentes estruturas do modo clássico, igual essas que eu acabei de citar, coloca aí, #BeaEstrutura. Mas retornando à nossa teoria, dentro da lógica do modo narrativo clássico, o protagonista ele precisa atender a 2 princípios. O primeiro princípio é que ele deve ser o senhor, o lorde principal da sua trama. A gente não pode se esquecer de que a palavra protagonista, na sua raiz grega, o que está dizendo pra gente? Protagonista. Prot, de proto, quer dizer primeiro. Agonista, é aquele que agoniza, é aquele que está em conflito, então é o primeiro em conflito. Primeiro, tanto no sentido de ser o primeiro de fato, o primeiro que surge, o primeiro que aparece, é muito comum o protagonista ser o primeiro personagem que aparece na tela, mas também primeiro quer dizer principal, não à toa a gente ainda utiliza os termos até hoje de primadona ou primeira bailarina para dizer que é principal. E o segundo ponto é que o protagonista ele deve sofrer uma transformação. Ou seja, ele começa a narrativa com um defeito de caráter, com uma problemática de caráter, alguma característica, uma inveja, uma raiva, um medo, uma arrogância, algum problema que ele vai transformar ao longo da sua jornada e vai se curar desse problema. Resumindo, para um personagem ser protagonista, ele precisa ser o dono da sua própria trama, ou seja, ele não pode ser coadjuvante da trama de ninguém, e ele também precisa começar a narrativa egoísta, por exemplo, e finalizá-la altruísta. Precisa sofrer uma transformação. E é importante de falar que essas características no modo clássico, elas andam juntas, tá? Então, não é que se você vai ter um personagem que tem sua própria trama, ele automaticamente é um protagonista, porque ele não será, a não ser que ele também sofra uma transformação. Então, as duas precisam dar juntas para se formar um protagonista. Quando a gente pega essa teoria e aplica neste longa-metragem, a gente começa a esbarrar em algumas questões. Há 2 potenciais protagonistas, o Mario e o Luigi. Não, na realidade, o Mario e a Peach. Eu explico por quê. Tanto o Mario quanto a Peach cumprem o primeiro requisito para ser um protagonista. Cada um tem a sua própria trama. O Mario precisa salvar o Luigi e a Peach precisa salvar o reino dos cogumelos. Cada um tem seu objetivo e é proativo para atingi-lo. Ou seja,
é dono, entre aspas, da sua própria trama. Entretanto, nenhum dos dois cumpre o segundo requisito, sofrer uma transformação. E por transformação não basta dizer que o reino dos cogumelos mudou e que nada mais será o mesmo. Eu falo de uma transformação interna, uma transformação de caráter. E nenhum desses dois personagens teve uma problemática de caráter que foi melhorada, que foi corrigida ao longo do filme. O teórico David Bordwell, em seu livro The Way Hollywood Tells It, explica melhor. Todo personagem principal deve ter uma falha. Dada a falha, o protagonista deve vencê-la. Nisso consiste o arco do personagem. Sem mudança de caráter, não há arco de personagem. E o que fica para o espectador é que o personagem passou por uma jornada extraordinária e não se afetou por ela, não se impactou por ela, porque ele não melhorou, não transformou seu caráter. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa questão do protagonismo, mas antes preciso explicar para vocês a diferença entre trama principal e subtrama. Bom, agora a gente precisa entender o que é uma trama principal e o que é uma subtrama. A trama principal é o que nos mantém concentrados do início ao fim do filme. É a premissa, o conflito central, a unidade de ação. A trama principal é a primeira trama a qual nós somos apresentados em uma jornada. E o protagonista é o senhor dessa trama. Isso significa que todas as ações acontecem por causa dele e para ele. Já a subtrama ou subplot é a trama secundária, uma trama de menor duração e menor relevância para o universo narrado. Um exemplo típico desse uso de subtrama está nas comédias românticas. Geralmente a trama principal está na concretização do casal. Já na subtrama, geralmente está a consolidação do casal dos amigos do protagonista. Já a subtrama gira em torno dos amigos dos protagonistas virando um casal. E aí a gente chega numa das grandes questões do filme aqui da nossa análise. A primeira trama estabelecida é a de Mario salvar o Luigi, após eles serem separados no cano. Uma nítida, porém mal estruturada subtrama do filme é justamente o tempo que o Luigi passa tentando sobreviver. Mas é uma trama de muito pouca ação, então ele só passa uma parte do tempo dele preso e a gente vê o Luigi completamente incapaz, não tenta ajudar o Mario de forma indireta, não tenta escapar, absolutamente nada. São só cenas do Luigi sentindo medo. O que é óbvio, eu como fã da série, uma pessoa que jogou muito Luigi's Mansion, entendi como uma referência ao jogo, mas narrativamente a gente tem que levar isso em consideração. E uma outra questão que deve ser pontuada é o quanto a trama principal do Mario e da Peach se misturam, se confundem e confundem o espectador no meio do caminho também. Como elas têm objetivos similares, mas não iguais, fica difícil distinguir. Quando o Mario recupera o Luigi, sua trama principal teoricamente acaba, certo? Pois é, mas ele também é peça fundamental para derrotar o Bowser, cujo objetivo é da Peach, não é do Mario. Mas o Mario acaba se metendo no meio porque é o Mario. É ele que salva a Peach, não é? Enfim, na última parte do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do tema e fazer nossa crítica. Eu quero agora mostrar para vocês a estrutura narrativa desse filme para vocês conseguirem visualizar o problema dessa narrativa. A gente começa com essa linha do tempo que representa a nossa suposta trama principal. Eu vou considerar a cena do Mario. A primeira cena do filme é o Bowser roubando a superestrela. Eu vou voltar nisso já, é bem importante. Depois, a gente tem uma breve apresentação do mundo comum, onde Mario e Luigi são encanadores mal-sucedidos e o Mario é criticado pelo seu pai por arrastar o irmão dele para o fracasso. Quando o Mario decide dar uma de herói, ele e o Luigi são sugados pelo cano e exatamente no minuto 16 e 19 eles se separam. No minuto seguinte, em 17h51, o Mario estabelece que ele quer salvar o seu irmão. Em 18h38, a subtrama do Luigi se inicia. Uma característica importante de subtrama é ela se iniciar posteriormente à trama principal. Então, a trama principal foi iniciada, no minuto seguinte, a subtrama é disparada. Apenas com 24 minutos de filme, a Peach é introduzida em uma reunião. E isso é muito, porque no caso deste filme, isso é 30% do filme. Então, a gente tem uma personagem extremamente relevante, extremamente proativa, com características de protagonista, que é introduzida apenas com 30% de filme, no modo clássico. Isso é complicado. E em uma incrível cena de apenas 55 segundos de duração, a gente entende
quem é a Peach, o que é o Reino dos Cogumelos, quem é o Bowser, por que é um perigo o Bowser ter pego a Super Estrela, que a Peach precisa salvar seu reino e que ela já tem um plano e ela vai atrás do Donkey Kong. Em 55 segundos, 30% do filme dos personagens mais importantes. Mas ok. Vamos nessa. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que aquela cena completamente inútil do Mario e do Luigi fugindo do cachorro durou em 5 minutos. Mas essa tem um monte de informação relevante pra trama, durou 1 minuto. Depois dessa cena super concisa, a gente tem a pior cena do filme, com o Mario e a Peach se conhecendo. E em 20 segundos de relógio. Após eles se conhecerem, eles unem forças e a Peach para todo o processo super urgente de salvar o reino dela para treinar o Mario, um desconhecido humano que ela não conhecia até 1 minuto atrás. Vocês conseguem perceber como essa questão do protagonismo ela já começa a se misturar e começa a gerar confusão? A sensação que eu tive aqui na sala de roteiro, metade da sala tava brigando pra Peach ser protagonista e a outra metade pro Mario. É a sensação que o filme passa pra gente. Depois, o filme percorre normalmente. E a trama dela e do Mario começa a se unir. Temos um inimigo em comum e vamos lutar contra ele. Inclusive, eles têm uma sequência de cenas que serve bem ao objetivo de ambos no mundo do Donkey Kong. E aí é importante que eu diga que tramas de protagonistas se misturarem, terem sequências juntas, não é um problema de forma nenhuma. Isso, inclusive, é desejável. Isso é uma característica de um excelente roteiro. Mas como aqui nenhum dos protagonistas cumpre o requisito de sofrer uma transformação e, além disso, eles ficam revezando em quem lidera a trama um do outro, por vezes a Peach guia o Mario na sua trama e por vezes o Mario guia a Peach na sua própria trama. Isso faz com que o espectador não tenha clareza sobre quem é o protagonista. A gente fica sempre buscando assim, tá, beleza, quem vai me levar à resolução desse conflito? É o Mario ou é a Peach? Você não tem essa resposta durante a maior parte do filme. Você supõe que é o Mario por conta de todo o conhecimento prévio. Mas vamos supor que exista, eu sei que não existe, mas vamos supor que exista algum ser humano que não faz a menor ideia do que é Mario, do que é Peach, de todo esse universo. Se ele chega pra assistir esse filme, é muito difícil que ele goste. Muito difícil. E vocês vão perceber que no terceiro ato a coisa se complica. Quando eles são separados lá na Rainbow Road, as tramas também se separam. A Peach volta a assumir controle total da sua própria trama. Ela aceita se casar com o Bowser para salvar o seu reino. E ainda assim, ela providencia um buquê que tem uma flor de gelo. Ou seja, a gente tem uma Peach tomando suas próprias decisões, armando o seu próprio plano e, acima de tudo, regendo sua própria trama para alcançar o seu objetivo. Enquanto isso, o Mario tem uma cena ali também não muito relevante com o Donkey Kong e depois ele salva o Luigi. Pronto! A partir do momento em que o Mario salva o Luigi, a trama do Mario acabou. O Mario não tem mais o que fazer. Mas bem, ele faz ainda tanta coisa até o filme acabar? Justamente. A partir deste ponto, o Mario rouba da Peach a trama dela e começa a agir como protagonista. Volto no que eu acabei de falar. A gente sabe, que conhece os jogos minimamente, que o Mario sempre derrota o Bowser, mas o filme não parte desse princípio. O filme parte do princípio de que o Mario não faz a menor ideia de quem é Bowser, de que ele só liga pro irmão dele, só quer salvar o irmão dele, e de que, beleza, a Peach me ajudou, vou lá ajudar ela. A briga do Bowser é da Peach, não é do Mario. Então, desde 1 hora, 11 minutos e 50 segundos de filme, quando o Mario salva o Luigi, até 1 hora, 22 minutos e 30 segundos de filme, quando ele finaliza, o filme está exclusivamente se tratando da trama da Peach, estabelecida, criada, guiada pela Peach. Entretanto, a partir deste ponto, nos últimos 10 minutos, completamente liderada pelo Mario. Feita a análise do filme, a gente vai agora para a última parte, que é a parte de comentários e avaliação desse longa. É importante eu citar um boato que eu ouvi, isso é boato de fórum, tá, gente? Então eu não tenho certeza dessa informação. De que a Nintendo queria fazer um filme exclusivo do Mario, enquanto o estúdio que fez o Illumination queria muito fazer um filme da Peach, exclusivo da Peach.
Isso é muito notório na estrutura narrativa. Ao mesmo tempo, eu defendo completamente a Nintendo nesse sentido. Eu vejo que há essa questão de reparação e retratação, que eu acho super relevante. E a Peach, de fato, sempre foi um objeto em todos os jogos, mas a gente não pode eliminar o fato de que quem guiou todo esse conhecimento, esse faturamento, quem fez a Nintendo ser o que ela fez, foi o Mario. E como está sendo iniciada essa franquia, então a gente vai ter filmes e séries ainda do mundo, do universo do Mario, faz muito sentido que o primeiro filme seja exclusivamente dele. Entretanto, eu acredito que nessa tentativa de deixar a Peach mais proativa, roubou-se o protagonismo que deveria ser exclusivo do Mario. Eu achei super inteligente a ideia de fazer o Mario salvar o Luigi, não a Peach. Mas eu acredito que nessa tentativa de fazer a Peach não ser uma passiva, não ser o que ela sempre foi nos jogos, eu acho que acabou se confundindo o protagonismo do filme. E isso é sempre negativo. Um outro ponto estrutural que não tem nada a ver com isso é o fato de nenhum deles dois ter uma problemática de caráter, o que dificulta ainda mais e faz o filme perder ainda mais a sua qualidade. E isso afeta muito o espectador. A gente tem ali a primeira cena do Bowser, né? A primeira cena do filme que se inicia. Depois a gente vai para uma sequência ali de 15 minutos que a gente não faz a menor ideia de quem é Bowser, de como ele afeta. E a gente tem ali só o universo comum do Mario e do Luigi. Acredito que tenha sido outro ponto do filme que poderia ter sido melhor. Gastou-se muito tempo naquela introdução. Aquela cena lá deles como encanadores é mais um esquete do que uma sequência que serve aos conflitos do filme. Mas apesar disso tudo, eu sou mega fã da série. Inclusive tá aqui o meu Baby Mario, gente. Eu sou realmente muito fã, eu adoro esses jogos. E eu gostei muito do filme enquanto fã. Eu espero muito que eles melhorem os roteiros dos próximos filmes ou séries que eles venham a fazer. Acredito que tem tudo pra isso. A Illumination é um excelente estúdio. Acho que a Nintendo também entende de narrativa, então acredito que de fato é algo que vai ser melhorado com o passar das outras obras. Espero que quando eles fizerem um filme ou uma série de Zelda, que eles tomem muito cuidado com o roteiro, porque esse aí eu não vou nem conseguir separar a Bea roteirista da Bea fã. Então, é algo que eu também tô muito ansiosa. Coloque aí embaixo o que vocês acharam do filme. Quero também escutar a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau!